casa e poder abençoar você, a sua família, teus negócios, seus negócios, em tudo que você tocar. Que o Senhor te dê por herança, te dê por prosperidade, amém? Nosso tema de hoje ele é muito gostoso, vamos falar de criança, né, que é um assunto apaixonante, né, falar das nossas crianças. Enfim, é um assunto bastante... Temos muitas perguntas chegando e por isso nós escolhemos esse tema para conversar um pouco hoje à noite, amém, queridos? Amém. Aí uma folha de papel aí. Paz do Senhor, você que está chegando agora, já compartilha com 3 pessoas que você ama e que tem aquele filho abençoado que está precisando de umas dicas maravilhosas, né? De como lidar no reino espiritual com isso. E um momento bem oportuno, nesta live ainda nós vamos ter perguntas e respostas diretamente para você. Você vai entrar no chat ao vivo e vai enviar a sua pergunta e a gente vai responder aqui ao vivo para você. Que Deus abençoe e que o algoritmo nos ajude a escolher você. Amém? Você aqui nessa câmera, né? A nos assistir. Não é isso, pastor? Hoje trazemos um tema muito pertinente, como lidar com crianças desobedientes. Rapaz, aqui é gostoso, porque a criança, ela no ambiente dela, ela é muito peralta, né? Ela é soltinha, né? E ela vai querer fazer isso em todos os ambientes. Porque é o jeitinho da criança. Agora, lembrando que é criança e deve ser... Como toda criança, seguido bem de perto, né? Seguido bem de perto e observando, ver se realmente é a peraltice da criança, se ela não está sendo acompanhada com algumas coisas ruins, né? Esse é o nosso papo e essa é a nossa conversa de hoje à noite, né? Glória a Deus. Lembrando que o tema base, né, desses assuntos que são abordados aqui no Libertar é batalha espiritual. Então, batalha espiritual é um campo, né, Mauro, onde muitos não conseguem lidar com isso devido às grandes retaliações, né, que a gente nem vai entrar nessa seara, porque cada um com suas guerras, como a gente tem as nossas também, né, pastor? E temos também aqueles que não creem, né? Aqueles que não creem, então a gente não vai ficar aqui discutindo se você não crê. Se você não crê, a gente nem responde, porque você não crê. Ah, eu não creio que um demônio possa estar tentando o meu filho. Amém. Amém. Eu lavo, como diz o outro, as minhas mãos. O meu dever é orientar, eu oriento. Olha, mãe, se você perceber, teu filho não está te obedecendo, falando palavrões, fazendo aquelas coisinhas que não é de criança, né? E você não sabe direito o que é, eu quero te afirmar que pode ser uma perturbação diabólica, pode ser um orixá que está por trás. E aí, por isso que nós vamos conversar, porque aí tem N fatores, né? Que isso pode estar levando essa criança a ser desse jeito. Com certeza, Mauro. Tu conhece alguma criança peralta, Mauro? Rapaz, essa geração hoje é uma geração meia complicada de todas as que já passaram da gente, né? É uma geração mais delicada, é uma geração onde o inimigo hoje está querendo usar muito, infelizmente, mas às vezes os pais não aceitam, e às vezes a gente até orienta, né? Mas é muito forte. Mas a gente vai... cautelosamente, a gente vai amostrando, a gente vai falando, a gente vai instruindo, porque todas as crianças elas são peralta. E às vezes os pais não sabem falar o nome certo para a situação da criança. Tem uns nomezinhos que às vezes tem vários nomes que cada nome é um inimigo. Então a gente tem que ficar bem atento nessa situação. É um soldado do inimigo, né? Tipo porque esse menino é muito... Isso. Né? Aí já viu, o inimigo já pega... de uma... a mãe xinga ela mesmo, né? Porque são palavras lançadas, né? São palavras lançadas, né? Lembrando que a peraltice da criança é uma coisa, a tolice é outra, que tem criança tolinha, né? A meninice é outra. A meninice, a tolice de criança. A peraltice é toda criança saudável. E porque a criança bem de saúde, ela vai correr, brincar, pular, essa coisinha muita energia. Criança. Agora, você começa a perceber a criança já com atitude de adulto. Quando você começar a ver criança com atitude de adulto, o que é isso? Xingamento, confronto entre pai e a mãe, ele pega e confronta. Aí você tem que ter um pouquinho de cuidado, que pode ser demônio. Certo. Pastor, a maioria das mães, né, sempre fala, esse menino é muito danado. Que esse nome significa menino muito danado? É bom ou é ruim? Não, é uma
louvação a um orixá da linha de Cosme e Olha. Damião. É um orixá que é muito perigoso. A palavra danado, meu Deus do céu, tem um peso terrível jogar sobre uma criança. Agora, lembrando que muitas mães lançam isso suavemente, nem tem a noção disso. Meu danadinho, às vezes fala até com uma forma de amor, né? Você está entendendo? Então, isso tem que ser muito bem separado. Vai muito da intenção, né? É muito diferente de eu falar assim, poxa, o filho do Mauro é muito danado, hein? Aí é uma coisa. A mãe falando, meu filho é danadinho, carinhosamente, mas é colocando um peso no mundo espiritual em cima daquela criança. Meu Deus, como essa criança é bagunceira. A mãe fala isso. Já é uma outra entidade. Outra Aí entidade. A mãe fala isso com a maior naturalidade. Tem que ter cuidado. É né? forte, hein? Então, a palavra ela tem um peso muito grande e dito por quem é dito é pior ainda. Se for pela mãe, é mais forte ainda. É porque tem a maior peso. autoridade no reino espiritual, são os pais, né? Então, isso tem que ser observado na criança, né? Porque eu costumo dizer que criança é criança, gente. Criança brinca mesmo. Criança, ela é coisa de criança. Agora, o que não é normal é a mãe chamar a criança não ouvir, xingar a mãe ou xingar o pai, bater na cara do pai ou da mãe. Eu fiquei incomodado no tempo desse que eu fui na casa de uma irmã e a criança batia no rosto. Do pai. No rosto. É forte, hein? Pá! E ele teve que segurar a criança. Chegou um momento que ele pegou uma fralda assim e amarrou a mãozinha da criança, porque ela saltar e ela já abriu, pá! Falei, Na frente de todo mundo ainda, né, pastor? Aí eu falei, querido, não é normal. Tem que orar, tem que repreender. Se não for patologia, por isso que a gente inicia essa orientação aqui no Libertai. Primeiro explicando o que é a batalha espiritual para quem está chegando agora no canal, pastor. A gente bateu mais de 5 milhões de visualizações no TikTok nas últimas 2 semanas, para honra e glória do Senhor, né? O conteúdo encontrando pessoas que realmente precisam de libertação, né, Mauro? Sim. Então, graças a Deus, o Senhor nos deu essas ferramentas, muita gente usa para o mal, como muitas crianças sendo vítimas, né, sendo atraídas para o suicídio através do TikTok, e a gente tentando levar esse conhecimento do reino espiritual. Então, em si, pastor, para quem chega agora no canal, para quem já está acompanhando um tempinho, de onde vem essa sua base de conhecimento? Tudo começa na batalha espiritual. Então, o que é essa batalha espiritual realmente? A batalha espiritual, você entra em uma batalha quando você percebe que as forças do mal estão prevalecendo. Você vai perceber que a criança está dando muito trabalho. E quando você fala com ela, ela não obedece. A criança começa a ficar nervosa, a criança começa a fazer aquela pirraça que você não consegue conter, a não ser que faça a vontade da criança. Certo. Isso é muito perigoso. Tem que acender uma luzinha de alerta. Então, batalha espiritual, bem resumidamente, é quando a criança começa a dar trabalho que não é coisa de criança. Certo. Vem cá, a criança te xinga, ou então a criança fala palavrões, ou a criança começa a fazer coisas absurdas. Hoje eu fiquei impactado, eu fui num determinado local e tinha uma criança de 3 anos, no máximo, com um celular na mão. E era um joguinho que ela estava jogando no celular. Online. Online. E ela estava conversando com alguém, eu nem sei que jogo é esse. E ela falava palavrões para aquela outra pessoa, tipo, eu vou arrancar sua cabeça, eu vou te matar, não, porque não sei o quê, seu filho desce. E eu fiquei olhando o tamaninho da criança e a mãe do lado com outro celular na mão. Aí eu te perguntar, quem a criança vai ouvir mais? Celular, né? Tá entendendo? E eu fiquei só lembrando, meu Deus do céu. Sabe, dá dó, irmão. Dá dó de ver alguns pais, o desprezo e o descuido que eles dão para uma pessoa tão inocente, para um ser tão inocente, tão lindo, tão bonitinho, ali aquele ser à mercê de uma coisa tão perversa que é esse mundo online, nesse mundo aí da internet. Tudo acelerado, né, irmão? Tudo acelerado. Você vê que uma criancinha hoje, aí de 5, 6 anos, ela debate com você. Tem coisa que sabe até mais do que a gente. Verdade. Porque as informações que ela recebe é automático ali, sabe? Você fala uma coisa, ela já pesquisa e vai lá e, meu Deus do céu.
Então, alguns anos atrás, a gente brincava na rua, não sei se vocês lembram disso. Sim, a criança, sim. ela era realmente criança até um certo período. Hoje não, a criança de 3, 4 anos, presente dos pais é um telefone, presente dos pais é um tablet. Então, eu tenho muito... É uma fuga, né? Eu já percebi que muitos deixam Então, eu como quero forma aqui de dar fuga. uma dica. Eu acho que pode ser que seja mais fácil, né? Dar um celular, né? Porque passa a ser a babá eletrônica, né? Passa a ser... Não, a babá eletrônica... Um babá virtual, Virtual né? Uma cuida, babá né? com inteligência artificial. E eu quero aqui dar uma dica para os pais, queridos, em nome de Jesus, vamos olhar com mais carinho para nossas crianças, para sua criança, tá? Brincar mais com ela, conversar mais com ela, sabe? E eu participei assim de um workshop aí, aquela pessoa ensinava a gente a fazer carrinho de madeira com as crianças, ensinava a fazer brincadeiras. Eu achei aquilo tão bacana, tão simples, São né? atividades, né? Mas tão precioso, que uma hora ali, que você brinca ali com o teu filho, com o seu neto, com a sua netinha, como que isso tem um preço tão precioso, né? É por isso que os demônios têm tanta gana nas nossas crianças, porque se ele conseguir perverter uma criança, ele terá um adulto canalha. Né? E no reino espiritual, pastor, quando que inicia, até onde vai a idade de uma criança espiritualmente falando mesmo? 12 anos. Até 12. Biblicamente, até os 12 anos, a época da inocência. Seja inocente. Só que né? hoje em dia, com 12 anos, já está fazendo outra criança já. Tão avançado que tá as coisas. É porque o inimigo ele vai dominar, ele vai querer ser territorial ali com 12 anos, né? Onde ele vai querer Aos 12 anos ele já decreta que aquele ser é dele, ou faz a maior vontade para ele. Sim. Porque até os 12 anos os pais têm toda a chance do mundo de educá-la, de ensinar os bons costumes, de educar, respeitar os mais, enfim, educar no sentido literal da palavra, até os 12 anos. A partir dos 13 já fica complicado, porque já está formado o caráter. Porque dizem que até os 7 anos o caráter da criança está formado. 7 ou 6 anos, eu não estou lembrado. Entre 6 e 7 anos, entre 6 e 7 já está formado o caráter. Já para receber todas as informações. Mas se até lá ela não recebeu um caminho bom, um conselho bom, uma educação boa, uma orientação legal, ela vai ser inclinada a fazer a vontade própria. E a vontade própria é dominada pelas ações maléficas. Em alguns Porque casos, é carne, né, pastor? Porque é carne. É complicado. Então, é de pequeno que se torce, né, o cipó, porque depois que ele engrossar fica difícil, né? Então, é nessa época, nessa data, ou nesse período, é que os demônios vão trabalhar ferozmente. E, ultimamente, irmãos, a arma que ele está usando é o celular. É forte. É o celular. A gente pode fazer uma pesquisa. Tem a Bíblia aí. no celular já. Dificilmente você vê uma criança de 5 anos hoje que não tem celular. Dificilmente. Eu vou falar de 5 anos. E tem vezes que Daí é o melhor, né? Oi? Daí é o melhor, né? Estou falando de 5 anos, já colocando a data lá em cima. 3 anos, 2 aninhos, o pai já deixa o celular na mão da criança. Já Ali é um portal aberto, né, pastor? Que ela Oi? não tem. É um portal, né, aberto. Uma janela, um portão aberto de um turbilhão de informações distorcidas algumas vezes, ou na maioria das vezes, para não generalizar. Então, isso é temeroso, para não falar perigoso, é temeroso isso. Eu, quando eu vejo uma criança, gente, pequenininha, com o celular na mão, o meu coração arde, dói, porque eu sei que ali o demônio vai tentar forjar o caráter. Né? Pastor, voltando à pergunta lá atrás, para deixar bem claro para as mães, para os pais, a respeito da situação, às vezes, como a mãe chama, menino é muito danado. Qual é a melhor palavra para se falar? Tirar o danado, tirar as outras situações que não são legal. Ou criança inteligente, meu Deus do céu. Abençoada. Ai, que criança abençoada. Olha, Deus me deu. É uma benção. É uma benção, meu filho. E tem que ter cuidado para não inverter o sentido. Poxa, a minha criança é uma benção, hein? Não mudou o sentido? Mudou. Porque aí eu sou em tom pejorativo. É diferente. Poxa, meu filho é uma benção, glórias a Deus. Então, o diabo vai muito pela intenção. Qual foi a intenção que você falou?
E muitas vezes quando um cara é muito encrenqueiro, assim, a gente fala, rapaz, mas aquele irmão é uma benção, hein? Pensa na benção. É nada, mano, pensa no cão que é. Então... pastor, qual é o nome de danado? Qual é o inimigo? Qual é essa entidade? Eu só sei que é da linha de Cosme e Damião. O nome dele não é bom citar, mas são Exus Mirim, né? Falando Exu Mirim, já está falando de danado. Danado, relaxado, doido, lesado, toda palavra que for pejorativa em direção a uma criança é essa entidade que vai tentar fazer com que ela seja mesmo. E uma das coisas muito perigosas, olha, essa criança já tem jeito de boiolinha, ó. Meu Deus, menino! Isso é muito perigoso, a palavra lançada. A palavra lançada. Uma outra coisa que eu aconselho também, eu quero que os nossos seguidores e telespectadores fiquem bem atentos a essa minha palavra. Eu aconselho, então, tá pegando bem, eu aconselho você não maquiar criança. Desde criança, desde pequeno, né? Criança, né? Quando eu falo criança, é criança, gente. Até os 12 anos é criança. Verdade. Até os 12 anos... Batom. Tanta medicina, como, sabe, a lei diz que é 18 anos, né? A lei diz que é 18 anos, menor é criança, né? De menor, né? De menor, né? De menor de idade. Então, eu já baixo para 12, que é a inocência, né? Que a Bíblia diz que até os 12 anos é formação de caráter é a inocência. Então, evitar joias, evitar batons, evitar maquiagem, evitar penduricalhos, evitar... cílios, sabe? Coisas de adulto, porque começa a tirar a essência da criança, né? Orelha furada. Porque tem uma coisa que vai chegar aos 15 anos. Quando chegar aos 15 anos, alguns pais vão querer fazer uma coisa, uma festa. E aí tem uma magia muito grande, chamada Festa dos 15 anos. Olha. Que uma outra live a gente vai falar sobre isso. A maioria dos pais... Que é comemorado e ninguém sabe por quê. Que mulher é 15 anos e homem é 18, né? Eles falam que é quando ela sai de criança e entra na adolescência, né? Rapaz, isso é muito perigoso. Então, a valsa tem um significado terrível. O príncipe... Aquela boneca que vem da avó para a filha, para outra filha. Deus. Mas a gente vai fazer uma live só sobre os 15 anos, as periculosidades. E aí vocês vão entender por que é tão importante seguir nossos filhos muito de perto, muito de perto mesmo. E aqui também tem uma outra coisa, muitos pais separados, filhos longe. É outro problemão. Uma dificuldade, né? Tua filha criada por um outro, ou você criando um filho do outro, tem muito isso, tem uma parcela grande. É uma bagunça, né, pastor? Difícil, então, né? muito complicado, porque se você está criando filho que não é seu, é filho do coração, filho do seu amor, você tem que ter muito cuidado, porque se você falar alguma coisa ou querer colocar no seu padrão, é meio... Então, gente, tem uma série de coisas assim que só Deus para nos dar graça, né? Só Deus para nos orientar e muita conversa e muita oração, muitas reuniões domésticas que desapareceu, o diabo tirou, os pais reuniam, conversava com os filhos, fazia aquelas reuniões familiares. Ele tirou a segunda coisa, ele tirou a bênção, o negócio do pai e a mãe abençoar os filhos. Os filhos não tem mais hoje, não existe mais o pai pedir a bênção. Ele tirou alimentação, quando a gente ia almoçar, os filhos sentavam em volta da mesa. Hoje em dia não, a criança vai comer... Alguns lares, é lógico, não estou generalizando, vai comer lá na frente do computador, vai comer lá no sofá com o celular do lado. Não existe isso, não existe. Até a gente adulto, a gente vai para uma pizza, vai jantar, você pode ver que cada um está com o celular ali. A gente olha mais no celular do que verbaliza, do que conversa. Verdade. Até a gente mesmo. Os adultos também. Os adultos também, porque já é um vício. O celular veio para acabar, para destruir. Uma falta de controle, né? Tem uma pessoa muito próxima de mim que ela sempre fala assim, meu Deus, o maldito vício, eu preciso pegar no celular. Maldito vício, eu tenho que pegar no celular. Então, e é um vício mesmo, e a gente também. E tem coisa muito importante, que muitas das vezes é importante, que a gente não vigia e vai para o lado do celular. Adultos, agora tu imagina a criança. Tu imagina um ser em formação, meu Deus do céu. O mais rápido possível. Meu Deus, que coisa, sabe, que nós deveríamos falar mais, nós deveríamos, na minha opinião, ministrar mais sobre esse assunto,
Essa live é direcionada para os pais, né, pastor? Pais, Os papai, pais, né? mamãe, em nome de Jesus. Você que está aí com teu filhinho do lado, sua netinha do lado, seu netinho, sabe? Aprenda em nome de Jesus a orar, a ungir essa criança, pelo menos uma vez por semana. Uma vez por semana, porque 24 horas por dia o demônio vai bombardear. O demônio vai tentar conquistar essa criança intelectualmente, ele vai tentar pegar o psique dela, ele vai tentar dominar em ações. Então, os pais, avós, em nome de Jesus, pega a mirra, deixa fácil, a criança dorme, vai lá, unge a criança, de vez em quando, uma vez por semana, ora com essa criança. Ensine ela, antes de sair, né? Pedir para ser abençoada. Pedir. Benção, mamãe, sua benção, papai, benção, vovó. Aí sim, você abençoa. Não a criança sair e você ficar, vai com Deus. Mas ela não quis, tanto é que ela não pediu para ser abençoada. Tem que pedir, né? Lógico. Saiu. Você tem que abrir o coração, gente, e falar, papai, me abençoa. Mamãe, eu vou sair agora, a senhora pode me abençoar? Eu faço isso com a minha mulher, amor, eu vou sair. Você pode me abençoar, meu amor? Me abençoa aqui. Verdade. Para quem não tem mais pai e mãe, né? Minha mulher vai trabalhar, amor, estou indo trabalhar, tá? Meu amor vai com Deus, eu te abençoo. Gente, quebra um monte de barreira e Satanás que vai para os quintos dos infernos, porque a palavra eu te abençoo, aleluia, tem um peso no mundo espiritual muito grande. É forte. Então, quando eu olho para você e falo, Mauro, eu estou te abençoando, meu filho, em nome de Jesus. Gente, é uma benção impetrada, é uma benção direta. Agora, por que eu não vou fazer isso com meu filho? Com meu neto, meus netos? Pelo amor de Deus. Toda saída, todo movimento. Você tem que quebrar isso. Você tem que aprender a ser sacerdote. Sacerdote. Sacerdotisa, né? Sacerdotisa. Em nome de Jesus. Teu netinho entrou dentro da sua casa. Você não quer nem saber da maneira que o pai dele cria, que a mãe dele cria, mas dentro do seu lar ali você tem que abençoar. Tem que pôr as suas mãos sobre essa criança. Em nome de Jesus. Amém. Ah, mas eu tenho meus afazeres, a minha correria, eu chego tarde, eu quase nem se lembro. Gente, é um ser, é uma criança, é um anjo. O nome de um príncipe, uma princesinha. Meu Deus do céu. Glória a Deus, hein? Glória que a Deus. coisa Temos forte, algum com a gente? forte. Temos. Tem A gente perguntas quer e pedir pra você respostas que aí, Andrei? Está chegando agora, se você já puder compartilhar essa live para os seus amigos. E queremos aqui também agradecer mais de 20 mil inscritos no Libertar. E está quase batendo 21 mil inscritos. Então, se você está aqui conosco, Obrigado. ainda não nos segue, pode clicar aí, ó. Inscreva-se no canal para você receber todas as notificações desses conteúdos. Que são conhecimentos abençoadores, né, com a pastor? gente agora. Tem quase 100 pessoas, 85 pessoas gente, aqui no meu. Obrigadão, tá bom? Que Deus abençoe vocês. Olha, que Deus abençoe a sua família, que Deus cuide de você, tá bom? Cuide da sua criança, tá bom? Mamãe, papai, vovó. Vovô, cuide aí sim com muito carinho, com muito empenho, sabe? Eu sei que você dá carinho, eu sei que você ama, né, sua criança, mas dê também ensinamento, dê alimento espiritual, lê a Bíblia, ensine ele a orar um pouquinho, sabe? 5 minutinhos, vem cá. Aí, segura pertinho de você. Olha, vovô vai orar, papai vai orar, mamãe vai orar, você vai ficar quietinho. Tá? Você vai perceber que ela vai penotar, vai querer sair, porque ela não está acostumada, né? Mas, aos pouquinhos, você vai ensinar. Gente, como é abençoador isso. Isso aí, Andrei. Tem uma pergunta, Andrei? O Andrei falou somente do canal principal do podcast Libertar. Do YouTube, a galera tá no YouTube. Hoje a gente também temos aí o canal no YouTube, que é o canal de corte Podcast Libertar Oficial, onde está lá os vídeos curtos de 2, 3 minutos, 59 segundos, e batemos agora, vamos para quase 50 mil seguidores no TikTok. Olha. E Kawaii. Segue a gente também nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, TikTok e Kawaii, e o canal de corte oficial também, para aumentar o número dos inscritos lá, para a gente poder botar cada vez mais material para vocês. Em nome de Jesus. Glória a Deus, a família vai crescendo, né, pastor? Crescendo. Vamos responder aqui, esse povo lindo e abençoado está aqui conosco. A Lisiane do Mato Grosso. Um abraço grande. A Liciane, perdão, do Mato Grosso. A Luísa Elizabeth. A Bárbara Silva diz assim: minha filha todos os dias tem pesadelo e vem para minha cama. Isso é algo que acontece demais em muitas casas, né? É um ponto no quarto. Então, com certeza, as entidades têm um ponto no quartinho dela e perturba, que ela não consegue ficar mesmo. Tem que se fazer uma
uma limpeza no quartinho dessa criança, hein? E para aquelas crianças que dormem, não, às vezes não junto, mas geralmente o pai coloca a cama, né? Fica ali próximo. E também não consegue de jeito nenhum, ainda que tenha o seu canto, né? A sua cama. Já viu esses casos também, pastor? Acorda muito, né? À noite. Esses são os guias perturbando, né? Dentro da casa. Por isso que tem que fazer toda uma análise do histórico familiar, né? É aquilo que eu sempre falo no curso, né? Isso. Você precisa tomar a sua casa espiritualmente. Toma ela, literalmente, ungindo. E aí não acontece mais isso, no nome de Jesus. Glória a Deus. A Sofia Silva. Minha filha tem um hamster, aquele sem rabo, aquele que fica brincando na rodinha. Esse animal no mundo espiritual tem algum problema? Estou desfazendo todas as brechas na casa. Legal. De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Os animais são bênçãos, desde que tenha critérios, que tenha local, tenha espaço deles, né? Sem problema, no mundo espiritual é tranquilo. Olha que o animal, ele é o que eu presenciei agora, essa última segunda-feira, não foi? Foi segunda, pastor? Foi na outra segunda de trás, né? Não, segunda retrasada. Foi sexta, não, foi de sexta, foi de sábado para domingo, que eu cheguei de madrugada na empresa. E quando eu cheguei de madrugada, o meu animal era um cachorro, ele tinha partido, mas foi de situações que fizeram para mim e para minha esposa, mas o mais fraco era ele, então Deus nos livrou. O mais vulnerável, né? E aí matou o bichinho, né? Isso acontece muito. Isso é muito bom. Quando eu falo que eu vou ensinar os irmãos a unção, né, do território, tomar a casa espiritualmente, tem que proteger os bichinhos. Uma outra coisa que você tem que ter noção é a origem dos animais. Você tem que conhecer a origem dele. Muita gente pega até da rua, isso é muito perigoso. Pegar o animal da rua. Pastor, eu posso pegar um animalzinho da rua para me cuidar? Você pode sim, com certeza, e é muito prazeroso fazer isso, né? Cuidar dos animais. Mas ao entrar dentro da sua casa, você precisa fazer uma coisa muito importante que eu ensino lá no nosso seminário. Glória a Deus. A Janaína Almeida está dizendo assim, a minha filha hoje tem 6 anos, mas desde os 3 anos... ela vê as coisas aqui em casa. Tem noite que tenho que orar para ela dormir. Depois que aceitei Jesus, ela vê mais e bem menos, mas não dorme, só tem que ser comigo. Está lá dentro, né, nesse caso, né, São pastor? objetos de entidades que estão dentro da casa. E aí, quando apaga as luzes, ele faz o giro. Não vai, tem que tirar de lá, tem que tirar essas coisas. Tem que fazer uma limpeza do ambiente, né? Como é que eu faço isso? Entre em contato agora com a nossa equipe. Você pode estar adquirindo uma sessão individual, o pastor Jorgeval vai te orientar. Na verdade, lembra daquela pergunta, quem é que manda em sua casa, né? Isso. É você ou Jesus, literalmente é você. Então, sem querer e sem saber, a gente leva alguns objetos. Por exemplo, leva urso de pelúcia, você leva miçanga, você leva velas, tem várias sapato coisas. velho, chave velhas, e vai levando. E vai deixando, né? Vai deixando, tá lá dentro do guarda-roupa, tá lá. E quando chega nessa situação, quando eu vou fazer as mentorias, que eu converso com as pessoas, eu pergunto, tem esse objeto? Tem esse? Tem. Pronto, tira de lá, faz a unção, e ela vai ter um sono abençoador e reparador no nome de Jesus. É forte, glória a Deus. Tem muitos casos, né, Mauro, para a gente citar mais um muito pertinente para o nosso meio cristão, que eu acabei de até ver aqui, que a nossa irmã Cristo Vivo Ministério, acho que é uma conta também comercial, que comenta muito sobre as crianças durante o culto. Que trem é esse? Que durante o culto eu já vi muitas brigas referentes a isso, dizendo, tu não pode dizer que o meu filho está endemoniado, né? Ou então pastores às vezes se posicionando e o pai ou a mãe interpreta, ou realmente o pastor falou, dá uma confusão na igreja. Meu filho não. Meu filho não. Na opinião de vocês, criança fica endemoniada? Sim. Andrei. Depende, eu acho, da situação. Depende, não. Fica ou não fica? Ele é inteligente, né? Depende da situação. Ele não quer expor, mas fica assim, porque eu já vi. Não, fica porque tem os Exus mirins, né? Agora vai depender da situação, tipo, se for dentro da igreja, ela sempre vai estar endemoniada ou não? É nesse caso específico que eu estou falando. Não, veja bem, é muito raro um demônio incorporar uma criança. É muito raro. Por causa da inocência, né? Da pureza. Da pureza, muito raro. A criança ela não tem a malignidade. A criança, o demônio não consegue fazer que a criança seja maligna. Apesar de levar algumas malignidades de criança. Entendi. Tá? Eu não estou dizendo que não existe, ele é raro.
Mas os demônios, por exemplo, vamos falar da igreja. Certo. Na igreja, a função dos orixás que trabalham nessa linha é fazer com que eles tumultuem o culto. Foi dentro da igreja que eu já vi. Andar de um lado para o outro tumultuando e ninguém consegue. Se um diácono lançar uma palavra desse sentido, vai magoar os pais, e se ele pegar no braço e puxar um pouquinho mais, vai magoar os pais. Então a função é causar essa confusão mesmo. Toda vez que está tendo um culto acontece isso. Né? Mas geralmente aí... quando a igreja não tem o espaço kids, quando é um ambiente que ainda estão começando, né? Não tem ali o líder só de criança, então as crianças ficam no meio do culto. Certo, e pode ver que é sempre na hora da palavra. Sim, mas aí eu culpo os pais. Os pais, né, pastor? Porque é os pais quem tem que conversar antes com uma criança. Antes. E dizer, filho, nós vamos para a casa de Deus. E lá, nós vamos ouvir a palavra do Senhor. Fica quietinho, por favor. Agora, aqui tem um segredo. Geralmente a gente fala, fica quieto, porque senão, quando chegar em casa, você vai ver, hein? Aí a criança bagunça no culto, e quando chega em casa, ela não vê nada. Quem foi o mentiroso da história? O pai ainda vai colocar a culpa no diabo, né? O diabo não, aí coloca no diabo. Então, é simples, é você ter uma boa conversa e honrar aquilo que você falou. Se você falou, olha, filho, se você andar lá na hora do culto, quando chegar em casa nós vamos conversar, quando chegar em casa tem uma conversa um pouco mais séria. Não de espancamento, não de grito, mas tem uma conversa para ele entender que você está falando muito sério. Ensine, coloca a tua criança pertinho de você, porque é o culto, e se lançar uma palavra você não vai gostar. Aí se um diácono puxar, desestabiliza você vai se tudo, irritar. né? Então, é você que tem que cuidar dessa parte. Se você conversar e dizer, filhinha, fica aqui pertinho da mamãe, e fica aqui, tá bom? E ela vai ficar. Uma criança, ela pode ser peralta como for, mas ela não é inteligente. É que, às vezes, o pai não consegue se concentrar no culto. Que ele olha a criança e assiste o culto. Olha a criança assiste o culto, ele não se concentra. É o que o inimigo quer. Aí aqui acontece o seguinte, como a criança está andando muito de um lado para o outro e perturbando, aí sim, pode acontecer, se for uma igreja que não prestar um pouquinho de atenção, ou a liderança não prestar um pouquinho de atenção, a criança fica, sim, irradiada, não incorporada, mas ela fica possessa, ela fica totalmente possessa. Isso aí é possível. Isso que eu ia perguntar, porque ali no caso, começou o culto, começou a palavra, aí as crianças começam a ficar agitadas. Não está nelas, então, está no ambiente, não, o demônio como se tivesse alguém assim te cutucando, te perturbando toda hora, é isso? O demônio não entra dentro da igreja, tá? Certo. Ele vai ficar numa certa distância, 37 metros aproximado, e de lá ele faz uma irradiação direta na mente da criança. E ele vai dizer para a criança andar, perturbar, puxar, e tem umas que chora. É uma choradeira do nada. É uma choradeira, e sabe... Mas aí é uma questão da liderança, dá para perceber. É por isso que a liderança e o pastor, o presidente dessa congregação, tem que estar preparado, o dirigente, né? Tem que estar preparado para a batalha espiritual, que a gente vê que muitos obreiros não estão, né, pastor? São dois momentos bem intensos. Na verdade, são 3 momentos que eu chamo de tenso no culto. O primeiro é na hora da mensagem. Quando vai pregar, você vai ver uma andação, e até de adulto. Tem gente que ele vira a costa, o pastor ministrando a palavra de Deus, ele vira a costa, cara, e vai no banheiro. Na hora da palavra. Levanta para beber água, dá uma agonia, né? Deus falando através do pastor, e a pessoa simplesmente levanta e vai beber água, e quer receber bênção. Segundo, é com a criança, na hora da oferta. Quando vai tirar a oferta, as crianças correndo, pulando. As crianças correndo, também é quando eles vão atacar bastante, as crianças correndo de um lado para o outro. É porque a oferta faz prosperar, né? Pastor, no espiritual. Porque se eu oferto, eu vou receber a minha bênção. Se eu dizimo, eu vou de receber. alguma forma ou outra, né? Vai receber. Deus vai me retribuir. Então, aqui é o momento que eu não posso prestar muita atenção. E na hora também do apelo, que vai convidar, na parte final, convidar as pessoas para um quebrantamento, abrir o coração, você vai perceber ali um burburinho. Para se entregar a Jesus, né? Mas isso tudo é no início do culto. Quando você for começar o culto, o líder precisa fazer uma oração e vai lá na frente e unge a porta da igreja e dá um comando para eles não entrarem. Qualquer pessoa que trabalha com libertação sabe fazer isso. Ou finge que sabe, ou acha que sabe. Na maioria dos demônios, ele esconde a igreja. Os demônios, eles ocultam a igreja de uma maneira tremenda, que a pessoa passa para lá, passa para cá.
E depois, rapaz, é uma igreja, não tinha visto. É uma igreja aqui, ó. É. Você já viu isso acontecer? Já. E eu já vi também muitos pastores dizendo na hora de... Ali aqueles pastores que trabalham com revelação, com libertação, né? Quando diz, eu tô te vendo, demônio, ele tá lá fora. Ó. Eu já vi mesmo isso. Mas a pessoa tá manifestada ali dentro, só que ele não tá lá nela, é isso? Você vai orar por alguém. Isso aí é muito importante. Aquele momento de guerra ali, né? Você vai orar por alguém e a pessoa cai endemoniada, entendeu? Ela está irradiada, o demônio está lá fora. Se você pisar na mão dessa pessoa, ela sabe, ela está consciente, tá? Ela só não se controla. Ela só não se controla, fala um montão de coisa e tal, mas ela está consciente. Se você... É tipo por fora, algo que eu falo assim, por fora, para tentar conjecturar, né? Porque é espiritual, a gente não vê nada. Não vê nada, você só percebe a ação da pessoa, as ações da pessoa ali se debatendo. Ela fica com uma força anormal, ela fica com... Mas depois não lembra de nada, né? Lembra de tudo. Lembra? O demônio não toma o consciente da pessoa, não. Subconsciente. A não ser que ele entrar na pessoa. Aí é quando se chama. Demônio do inferno, você que está lá, entra aqui. Aí ele vai entrar. Aí sim. Aí toma consciência. A pessoa não se lembra de nada. Então existem os dois casos, né? Existe a irradiação e a incorporação. Perfeito. A chamada possessão, né? Certo. Vamos para as perguntas, Mauro? Vamos para a pergunta. Sobre o urso de pelúcia. Tem muita mãe preocupada sobre o urso de pelúcia aqui. Gente, o urso de pelúcia é uma das maiores magias que eu aconselho você não deixar perto da sua criança. Agora, lembrando, o pastor falou que o urso de pelúcia é do diabo, eu tenho que tirar. Se você tirar, vai piorar a tua criança. Tem todo um critério para você tirar. Você não arranca, né, um hambúrguer de um gordinho igual eu de um dia para o outro. Não é não? Senão vai ter. Confusão, para de comer maionese, farofa, arroz. Não pode ser assim, é um processo, né, pastor, para tudo? Para tudo tem um processo de libertação. Por isso que lá nos seminários eu pego e ensino passo a passo, né? Tem todo um critério para você retirar. Primeiro você coloca numa sacola, tira do local, espera a criança sentir falta, porque é na mente. Ela vai sentir falta, aí você devolve, fica ali um período, quando ela esquecer, se esconde em outro lugar, que ela não tem acesso, e aí ela vai esquecendo. Em menos de 3 meses você vai poder descartar aquilo lá bem para longe. E aí sim, é quando é feita a oração e a unção nessa criança. E ela vai desbloquear a mente do brinquedo e o demônio não vai mais perturbar a criança. Pastor, eu me lembro, falar em boneca, ursos de pelúcia, eu me lembro que há 4 anos atrás, irmão Andrei, tinha muitas bonecas, e principalmente boneca meio antiga, velha e tudo mais. E a minha filha tinha uma boneca de artesanal, feita daquela de pano, com crochê e tudo mais. E tinha 2 e 3 situações que o inimigo estava alojado por trás dessas bonecas. Chama-se ponto de contato. Pois é. Ele fica no ponto de contato e a criança do nada se irrita. Do nada ela muda, ela está aqui brincando e de repente ali ela está gritando, chorando, fazendo tolice, né, que nós chamamos. Então, tem que prestar muita atenção, se é coisa de criança, se é os orixás usando. Por exemplo, essa mãe que disse que a criança não dorme de jeito nenhum, ela está sendo perturbada por essas entidades, ela precisa socorrer essa criança imediatamente. Aí eu peguei todos os brinquedos que era velho e joguei tudo fora. Entendeu? Principalmente quando a minha esposa tocou em 2, 3, ela sentiu, ela disse, são esses aqui. Pronto. E a gente tirou o específico e o resto joguei fora. Não existe meio termo. Eu vou ungir. Não, ou você tira de perto... Você vai ungir aquilo que já está consagrado, né? Aos orixás. São coisas, né? É porque o que acontece? A maioria das vezes as pessoas que estão fazendo esses brinquedos, e elas não sabem o que elas estão fazendo e estão falando e consagrando para alguém. Sim. E a gente não sabe, entendeu? Infelizmente, a gente vai lá, compra, por comprar assim, inocentemente, e as pessoas estão falando, estão construindo, estão fazendo, estão montando e estão oferecendo. Isso aqui é para aquele inimigo, isso aqui é para isso, aqui é para gente. Só que chega lá, bota para vender, a pessoa compra, não sabe. Hoje os irmãos são muito carentes nessa situação, que não conhece o que o inimigo fica por trás. Está por trás. Tem mais pergunta ainda? Tem sim, a Fernanda Seara está dizendo assim... comprei para minha filha de 8 anos que havia me pedido kit de miçangas para fazer pulseiras.
Essas miçangas têm algum significado espiritual? O que devo fazer? Você está na live certa, Fernanda. Olha aí para você ver, miçangas. Ela comprou por uma causa nobre, né? Para ajudar. Uma boa intenção. Boa intenção. Só que a miçanga, irmã Cláudia, Fernanda. irmã Fernanda, miçangas é o mesmo material que os pais de santo faz os colares. Todo pai de santo, ele tem as guias, né? Que chama guia de firmeza. Então ele tem os colares, são com esse mesmo material. Só para você ter uma ideia. Então, ao colocar isso para uma criança manusear, uma criança aprender, gente, é uma temeridade muito grande, é muito perigoso. É temeroso isso. Então, miçangas, eu aconselho, viu, Fernanda, em nome de Jesus, tirar de perto dessa sua criança, sua princesinha de 8 anos, tá bom? Devagarinho, com jeitinho, substituir. Tem outros materiais similares, dá para você substituir, tá bom? Porque a miçangas, primeiro que ela não vai ganhar dinheiro com isso, segundo, não vai ser bênção para a vida dela. Glória a Deus, então, respondido para a Fernanda. E tem a Sofia Glória também, a Deus. Mauro. Caso parecido com o seu, sobre no quarto de não ter paz ali, né, devido ao produto que foi adquirido, que diz assim: minha pastora foi no quarto da minha filha e não sentiu paz. Teve uma visão de uma mulher horrorosa de saia. Ela rodava e jogava um monte de miçangas. Olha aí, ó, outro caso. Contei a ela da live do pastor que eu ia tirar. Olha a visão, tendo miçanga, isso aqui é uma outra pessoa, a Sofia. Então, assim, muita gente que diz, que esse assunto que vocês falam aí, os haters, né, que é bom, os haters também, que divulgam o trabalho. E aqui são fatos, estão contra fatos, não argumentos, né? Como é que funciona o reino espiritual na prática. Que visão foi essa, pastor? Uma mulher horrorosa de saia, ou seja, estava irradiado alguma coisa, né? Não, porque como é um objeto deles, consagrado para eles, e aí quando você vai pesquisar, você percebe que são fábricas que trabalham para eles, né? Faz objeto para eles. Então, é um ponto, é uma guia, gente. É igual aquela história, você tem uma empresa e aí você oferta na casa de Deus, né? Esse dinheiro abençoado é uma boa intenção, né? Agora, também tem empresas que ofertam pro lado de lá, não é isso, pastor? Com certeza. E com isso eles também vendem, é normal, né? Aí o que essa criança vai fazer? Ela vai brincar e ela vai formar pulseira, ela vai formar corrente, ela vai bordar sandália, ela vai bordar cinta, ela vai fazer. Aí sim vem a radiação na mente da criança para eles fazer o que os orixás querem. E faz até algumas peças. Aquelas canetas, eles aprendem, né, a fazer aquelas canetas, a caneca aí. Eu me lembro, irmão Andrei, logo quando eu vim para Cristo, aceitei Jesus, eu tinha várias pulseiras dessa. De miçanga. De miçanga, de bolinha, de negócio, cordão. E a minha esposa já foi fazendo uma limpeza. Não, vamos jogar isso aqui, vamos tirar isso aqui, isso aqui não presta. E ela fez uma limpeza no meu guarda-roupa. Mas assim, eu não conhecia Cristo. Entendeu? Eu só tinha ouvido falar de Cristo, eu achava que conhecia, mas não conhecia. Que a falta de conhecimento é que leva a gente à bancarrota, né? A fazer coisas erradas, a pecar. E aí foi quando ela entrou na minha vida, que Deus colocou ela na minha vida, a mulher que eu amo hoje e me direciona no caminho do Senhor, com o Senhor Jesus Cristo. E ela, minha intercessora hoje ora por mim 24 horas. E foi quando foi limpando todo o guarda-roupa. Não ficou nada. Foi tanto miçanga como pulseira, cordão, roupa, cueca, meia. Foi tirando tudo que não prestava. Camisa, tá entendendo? Então ela foi sentindo e foi tirando, foi limpando. Tem mais pergunta? Tem sim, glória a Deus. Vamos responder. A Fernanda está agradecendo, né? A Valéria, olha essa mensagem da Valéria como é importante. E ter cuidado, você pai, você mãe, quando for receber as coisas. Seja educado, né, pastor? Como ele sempre comenta aqui. E a gente que tem autoridade sobre nossos filhos, você vai receber alguma coisa, aceite ali por questão de educação. Mas depois elimine. Ore a Deus para saber se é ou não, né? Tem que porque todo mundo que ora, eu tenho certeza que Deus mostra. Com certeza. Não é só para gente que é do Libertar, ou que tem alguma congregação, ou que está em evidência. Não, qualquer um que buscar a Deus, Deus vai responder. Todos nós somos filhos, né, Mauro? Como é que, André? Quando ganha um negócio e aí às vezes não quer recusar, aceita. Aceita para não fazer, para não ficar feio, mas depois descarta ali no lixeiro, doces, principalmente descarta ali no lixeiro normalmente, mas não leva para casa, não come, tá entendendo? Porque é muita gente maldosa. A Valéria Félix diz assim, ó, minha mãe deu uma boneca para minha menina. Isso aqui é muito grave.
Você que está chegando agora, se você não crê, nem fica na live. Pode sair aqui para você não perder tempo. Amém. Mas para quem Pode crê, sair. preste bem atenção como é que é o reino espiritual. Ó. Se fosse mentira ou se não existisse isso, o lado de lá não estaria praticando. Né, pastor? Com certeza. Então a Valéria Félix diz assim: minha mãe deu uma boneca para minha menina e ela faz macumba. Ixi. Quem faz macumba? A avó, pelo que eu estou entendendo, né? A minha mãe deu uma boneca para minha menina e ela faz macumba. O negócio está forte. Dá de entender aqui que foi a avó que deu para o neto. Né? Qual é a intenção? Pode se falar, pastor? De forma generalizada? Bem generalizada. Meu Deus. Aí só uma mentoria para a Valéria, né? Para ela poder entender essa nesse guerra. Caso, ela está enfrentando outros problemas, com certeza. Com certeza, ela está sendo atacada noutra área. A intenção aí é outro sentido, é outra coisa. Então, numa conversa assim mais no particular, eu descobriria com muita facilidade, né? Mas 2 perguntinhas para ela eu já descobriria. É porque a boneca é o ponto de contato dentro da casa, usa a criança, agora, né? Agora, para quê? Aí só conversando um pouquinho mais com ela. É forte, hein? Deus é maior, viu? Andrei, tem aqui a irmã aqui, pastor. Irmã Silva Ferreira. Tipo de gibi japonês. Eu já vi e já ouvi muitas crianças com problemas sérios por causa disso. Isso é sério. Muitos problemas sérios por causa disso. É uma outra área da mente de captar, de pegar a criança. E deve ser evitado o máximo. Se você tiver controle sobre a sua criança, vai descartando isso aí devagarinho. Dê uma Bíblia para a criança ler a Bíblia. Não tem livro melhor. Puxa vida, não ensinar a criança a ler a Bíblia, como seria importante, né? Sim, com certeza. Se apaixonar pela Bíblia da mesma maneira que se apaixona pelo celular. Eu fico meio triste, às vezes até comigo mesmo, de ter demorado muito, ter entendido a casa do Senhor, como Deus tem me chamado, entendeu? Se o tempo que eu passei 40 anos e meio servindo Satanás, eu estivesse lendo a Bíblia, agora eu já conheço várias coisas, várias partes da Bíblia já. Já não é fácil pra gente, né? Conhecendo, imagina quando o cara não conhece, que tá todo perdidão aí, né, pastor? Cuidado que a gente não furar o horário. Aí. Não, vamos só responder mais umas perguntas. Tem quantas aqui. horas de live aí, Pablo? Tem quase 1 hora ou já passou de 1 hora, para a glória de Deus. Irmão Pablo, irmão Pablo, vamos... Oi? 122 minutos, é 1 hora e... Não, menos de 1 hora, né? 1 hora e pouquinho, quer dizer. Vamos responder mais algumas perguntas aqui. A Jane Alves, Mauro, dá uma olhada aí. 60 minutos, não? Né? 60 mais 20, dá 1 hora e 20, né? Sim, a live é tão gostosa que nem que vê. o tempo passa tão rápido que a gente às vezes nem... não sabe nem calcular quantos minutos já é 1 hora. Já passou o horário, entendeu? A gente pede até perdão a todos os nossos seguidores aí do canal. Está com 116 pessoas. Que benção, que benção. Gente, obrigado, tá bom? Então, vamos responder mais umas perguntas aqui, Mauro, que é da Jane. Cadê vamos que estava mais na 2 perguntas e... Pedi uma oração de uma amiga. Ela disse que havia alguns demônios no quarto das minhas filhas e no meu quarto. No delas tem muitos ursos e Barbies. Joguei alguns. Ixi. Mas minha filha de 9 anos ainda tem medo. Ou seja, não é o Josival que está falando. Foi a própria amiga Barbie que orou e viu, né? Barbie e urso. Meu Deus. Meu Deus. A gente não vai detalhar a Barbie, né? Por causa da patente e tudo mais. Direitos, enfim. Mas, gente, bom entendedor entende. Mas os nossos seguidores entendem que a gente não pode falar as marcas, né? Mais uma? Mais uma. Sobre os comportamentos, pastor. Tá. Muita gente perguntando sobre TDAH, déficit de atenção. Entra também o quesito autismo, né? Sim. Então, a gente já conversou sobre isso algumas vezes e o senhor sempre recomenda eliminar todas as fases patológicas. Sim. Fazer todos os exames possíveis de cabeça, de comportamento, teste mental. Quando você eliminar tudo e não der nada, aí sim. Aí começa a parte espiritual, né? Você pode detalhar mais para essas mães que ficam tão preocupadas com isso? Porque muitas das vezes a criança ela tem uma pequena patologia e as pessoas ficam achando que é demônio. Não é demônio, não. Gente, demônio, dificilmente, eu quero repetir, dificilmente ele vai entrar numa criança. Agora, ele vai perturbar a criança, isso aí é uma porcentagem grande. Mas aí, se ele perturbar, geralmente o culpado é a gente que levou o objeto lá para dentro, que é a gente que fala palavrões dentro de casa, é a gente que faz, que leva, lógico, sem saber. Então, aí os demônios vão fazer uma festa.
Então, a gente tem que eliminar toda essa parte de patológica, todas essas partes, essa parte aí. Eliminou? Bom, agora eu vou prestar atenção se ela está sendo atacada por orixás, e aí sim eu vou cuidar da minha criança. Glória a Deus, então. Amém, amém? Amém, Mais uma amém. aqui, pastor, para fechar, a Ciele. Diz assim, lá em cima, Mauro, não sei se ele tem algum envolvimento com o candomblé. Deu 2 caixas de bis em semana diferente. Não sei se será algo enviado com alguma intenção ruim. Com certeza não era Coisa boa. coisa boa. Ninguém Com dá nada certeza. para ninguém, né, pastor? Com certeza. E vai uma dica, irmãos, em nome de Jesus, não deixe, não permita que a sua criança ganhe alguma coisa doce de um estranho e deixar ela comer. Por favor. Sabe? Uma vez eu estava num local e o meu netinho estava comigo e alguém do nada, olha, eu vou o que eu ganhei. Aí eu olhei, num shopping, né? Eu olhei um casal indo assim, deu tchau assim para minha criança, meu netinho, né? E ele todo feliz com a caixa de bombom na mão. Eita. Como tirar, eu lhe pergunto. Meu Deus. Mas eu não peguei na mão e brincando, vem cá, peguei na mão dele assim, logo em seguida ali um mercado, eu entrei, já comprei uma caixa e deu um jeitinho, a gente ajeitou, substituí, já fiquei com a outra e tal, e abri, ele já alegre e tal, pega e tal, e a outra, primeiro descartei. Mas para isso você tem que estar muito atento. Para isso, porque é muito difícil. E se eu não tivesse um dinheiro na hora para comprar outra, e se eu não tivesse essa ideia, ela ia comer. A criança ia comer. Já começa já. Porque é muito dali. íntimo ali, sabe, é uma coisa identificada. E um presente, né? Você se Como sente que a criança grato. ganha uma caixinha de bis e não abrir um na hora e comer? Como? Então é muito verdade. difícil. Você tem que ter jogo de cintura. Pastor, mas isso aí não é só para criança, não. Não, acho que não. Uma vez a gente estava no culto, o pastor disse, olha, não vai chegar uma pessoa que vai levar um bolo para você. E passou na outra semana, a pessoa estava subindo com o bolo. Do nada. Do nada. Não era seu aniversário? Não era nem aniversário. Para que isso? Tá entendendo? Amém. Isso é para Mas tu adulto também. aceitou, mas... Não, já fui logo falando que comigo não tem muito... Eu falo logo direto e disse, para que você está fazendo isso, rapaz? Mas, gente, eu gosto creio tanto. Eu creio que foi bênção para as pessoas, né? Com certeza. E eu quero aqui meus agradecimentos a vocês dois. E também quero dizer aos irmãos... Não, pode continuar agradecendo. E quero dizer aos irmãos que quarta-feira agora eu vou passar pelo processo de cirurgia. Graças a Deus saiu a minha cirurgia. Vou operar um dos meus olhos, em nome de Jesus, quero voltar a enxergar, né? E hoje está bem escuro para mim. Eu vou operar um olho, recuperar, e se Deus quiser, mais 60 dias depois a gente vai operar o outro. Então, vocês oram para que dê tudo certo. Amém? Glória a Em Deus. nome de Jesus. Provavelmente na próxima segunda eu não estarei aqui, mas eu vou estar de casa e eu posso entrar de lá, né? Online, Nem que seja com ele só, né? O pastor vai ficar no home office, tem muita gente dizendo como é que eu faço, como é que eu entendo. Eu queria que o senhor comentasse um pouco para as pessoas que estão chegando agora e para alguns que já nos seguem há tempo, né? Querem ter esse momento em particular com o senhor, que agora está liberado, né? Através de Zoom, né? O senhor faz essa videoconferência. Como tem sido, pastor, essa experiência com essas famílias do Brasil todo que o senhor tem acompanhado? A mentoria ela é feita 1 hora inicial, começa 1 hora com... São 7 encontros, né? Que o senhor faz. Na verdade, 7 encontros, 3, vai muito da situação. E nessa hora que a gente conversa, eu vou captar um monte de informações de orixás que estão judiando dessa família, nas 3 áreas, sentimental, de doenças, ou então área financeira, Que é a mais crítica. né? E eu identificando os problemas, aí eu ensino a pessoa a se libertar daquilo. Ensino a maneira que ela vai ungir, quando ungir, quem são eles, a expulsar eles. Então, isso chama-se mentoria. Então, essas mentorias, mesmo a nossa equipe vai marcar, mesmo de casa eu vou poder dar essa assistência, porque eu vou preparar um local lá numa sala. Seu home office. No meu home office. E eu vou estar, é bonita essa palavra, né? E eu vou estar lá dando esse suporte aqui para vocês, até vocês poderem me trazer para cá. Glória a Deus. O senhor já fez umas 2, né, online, inclusive a limpeza à noite, né? Limpeza à noite. Que eu libero o link para o pastor e ele fica com os alunos, né? Porque a unção ela é feita após as 21 horas, que é chamado horário neutro. É um horário que não judia muito das pessoas, é um horário neutro.
Por que um horário neutro? É quando os Exus vão para os cemitérios. Então, é das 9 à meia-noite. Meia-noite eles retornam para os pontos. Então, esse horário de 21 até meia-noite, até 0 hora, é um horário que eu gosto muito de fazer a limpeza espiritual, a unção de quebra de maldição, de laço sempre de em alma. nome de Jesus. E isso, a gente viu ao vivo, não foi, pastor? Sexta-feira passada. E a coisa pesa. O negócio foi forte, hein? A gente não vai citar o nome do irmão, mas a gente teve num terreno, né? O pastor foi convidado para ir no terreno de um irmão. Por questão de ética, mas preste atenção, não vai pensar que é no terreno lá do... Não, numa terreno, propriedade. A pessoa A pessoa permitiu também. Não é o terreno de lá do outro lado, não, rapaz. De lá já saiu 27 anos. Então, isso chama-se mentoria e vai ser um prazer conversar com você, vai ser um prazer te orientar, vai ser um prazer te ajudar. Amém? Uma pergunta que surgiu muito, por que o pastor não lê Bíblia? Ele tem base bíblica para isso? Não, a minha base é o Espiritismo, que eu saí do Espiritismo e hoje, como eu aprendi, no nome de Jesus, eu lhe ajudo. Então, hoje tudo que eu faço e tudo que eu falo, primeiramente honrando e glorificando o nome do meu Senhor, que vive e reina para todo sempre. No nome de Jesus, no sangue de Jesus, o sangue que liberta, o sangue que cura, o sangue que transforma, o sangue que dá graça, o sangue de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então o senhor pega todos os segredos que o senhor aprendeu lá e o senhor meio que desmascara o inimigo, é isso? Eu lhe ajudar, eu estou sofrendo na área financeira. Tá bom, eu vou trabalhar, eu vou lhe orientar como tirar ele de lá. E quando você prosperar, vai me mandar aquela oferta abençoada. Amém. Então é isso aí. Então, meus agradecimentos a vocês dois. Ali o nosso irmão Pablo, que está começando com a gente, né? Seja bem-vindo, Pablo. E o nome de Jesus vai ser glorificado. Essa minha cirurgia vai ser uma benção. Em nome e logo, de Jesus. logo eu vou estar voltando enxergando bem melhor no nome de Jesus. Andrei? Obrigado, gente. Obrigado. Deixa a gente estar com 135 inscritos no nosso canal ao vivo aí. Se puder, esses 135 migrar para o canal de corte, podcast Libertai Oficial, onde vocês vão ter um conteúdo exclusivo lá e muitas novidades, Andrei. Tá bom? E nos seguir também no Kawaii, TikTok, Facebook, Instagram, que nos ajude aí a bater a meta que... E também tem o Instagram do Pastor Jesus. É verdade. Isso. Lá no meu direct que fala, né? No direct lá também. No meu direct, todas as orientações, né? A gente tem um link a qual você é direcionado. Então tem um número. Eu quero mentoria com o pastor. Você vai ser direcionado por um número para falar com o irmão aí, né? E eu quero adquirir alguns infoprodutos, né? Que são os cursos, né? Tem um outro número. Então você clica nesse link. Aí você também pode ir através do TikTok, enfim. As redes sociais estão sendo divulgadas. Lembrando que a mentoria ela é privada, é particular, né? Ela é individual. Ou com o casal, quando o marido e a mulher. Bom, né? E fevereiro também, logo que eu operar, eu vou também presencial. Eu vou lá na sua igreja, em nome de Jesus. É isso aí. Agendas liberadas. Em nome de Jesus. Olha, a irmã Estela França mandou aqui uma oferta para a gente, através do Superchat, né? Nós vamos finalizar respondendo... essa pergunta dela. Obrigado, Deus abençoe. A minha filha de 3 anos fala que tem um bicho na casa do vizinho fazendo cara para ela. Ou seja, ela está vendo, pastor. Está vendo. Só que para ela estar vendo, o ponto tem que estar dentro da casa. Para ela estar com a visão aberta, ela vendo, o demônio firmou um ponto muito próximo. Dentro da casa dela. É na casa dela. Então tem que ver o que é. Beleza. Que show de bola. Estela, entre em contato com a gente, que a nossa equipe do Libertai vai estar para lhe atender. São muitas mensagens, mas as pessoas respondem. Às vezes eu mesmo estou no atendimento também. O irmão Mauro também está no atendimento. Eu não enxergo, eu não estou enxergando. O pastor não está enxergando, mas daqui a pouco... As pessoas estão bravas. Pastor, responde lá no direct, responde. Como? Eu não vejo. Só depois de operar. Eu olho no celular e só vejo o Glória. Bem pertinho, né? Mas é isso, mande mensagem nas nossas redes sociais e você vai ser direcionada. Você está precisando do acompanhamento mais próximo, mais intimista, exclusivo, mande mensagem para a gente, que a gente vai te direcionar e você também vai contar testemunho, assim como outras pessoas. Esse é o podcast Libertai, onde a verdade te liberta da escuridão. Nós estamos aqui debaixo da graça de Deus, em nome de Jesus,
E assim nós abençoamos. Eu, André Queiroz, abençoo a cada um. Que o Senhor possa, eu estou todo arrepiado aqui, olha quando você essa palavra abençoando. Ó. Abençoado. Que o Senhor possa te dar esse discernimento espiritual. Nós apenas somos um instrumento a qual nós transmitimos esse conhecimento. Quando você pratica, a tua casa é liberta, a tua família é liberta, para a honra e glória do Senhor. Aquilo que era maldição virou bênção. Por isso, 27 anos depois, Jorgival Silva está aqui como pastor e transmitindo esse conhecimento. Né, irmão Mauro? Você abençoa também esse povo? Abençoo todo o povo inscrito do podcast Libertai, que a sua casa, sua família, seu negócio, seu trabalho, a sua empresa, seja abençoado em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Pastor Amém. Jorgival. Deus abençoe tremendamente. Deus abençoe tremendamente a você, a sua família, seus negócios e a sua empresa. Em nome de Jesus. Tchau, pessoal. Graça e paz.